Estamos aí para mais uma aula de termodinâmica das máquinas térmicas. No primeiro bimestre, a gente estava fazendo o projeto e que o objetivo era a gente obter as curvas de torque e potência para um veículo e colocar esse veículo para fazer alguma coisa parecida com um 0 a 100, né? Era verificar o comportamento da aceleração e velocidade do veículo após fazer as curvas de torque e potência. O que eu vou fazer agora é mostrar o que aconteceu nos projetos que não tiveram a nota máxima. E aí teve o erro mais comum, que foi no modelo matemático, né? Um carro normal, eu coloquei aqui um Bugatti, um carrinho humilde aí que todos nós um dia teremos, engenheiros. No carro normal, a gente acelera, considerando que esse carro já é injeção eletrônica, você aumenta o tempo em que o bico injetor está aberto, injetando mais mistura de ar combustível. Se fosse carburado, ele abriria mais o corpo borboleta, entrando mais ar e combustível devido ao carburador. A queima de mais combustível provoca mais rotação, e o aumento da rotação provoca a aceleração. No nosso modelo, não é exatamente assim. A gente simula a segunda lei de Newton. O que é que isso implica? Que em um determinado tempo, que seria o tempo inicial de 0,1 segundo, alguma coisa desse tipo, eu tenho uma velocidade inicial e essa velocidade gera uma rotação. Essa rotação implica em um torque do que a gente mediu lá da curva de torque-potência, que foi o primeiro modelo. O torque do motor gera força, a força gera aceleração, e a aceleração gera uma nova velocidade em um novo tempo. E aí o ciclo se reinicia. Volta para a nova velocidade, que gera um novo torque, que gera força, aceleração e uma nova velocidade com uma rotação. Então, o que a gente fazia era, eu tenho velocidade, calculo rotação, que leva ao torque. As implicações. Isso aqui seria o correto e o esperado. O comportamento dessa velocidade é exponencial. Em algum momento, ela se aproxima de ficar quase nula a aceleração, porque o carro tem um limite de velocidade, vai ter atrito. Esse nosso modelo não está considerando nem o atrito do motor e nem o atrito do pneu com o piso. Apenas o arrasto, o peso, que nós colocamos ele no piso horizontal, e a força do motor. Então, é nada mais natural que o nosso carro acabe tendo uma velocidade um pouco maior do que o veículo colocaria na rua. Então, esse aqui estava na casa dos 140, é um veículo que eu já tinha a curva dele. E numa condição normal não chegaria. Mas o que se pode ver é que no começo ele acelera muito mais do que no final. A aceleração dele vai tendendo a zero. Então, as implicações desse modelo é que a aceleração diminui ao longo do tempo, ou seja, quanto mais velocidade eu tenho, mais arrasto, força de arrasto. E com o inconveniente que a força de arrasto aumenta com o quadrado da velocidade. Então, a potência não aumenta na mesma medida. Em um determinado momento, essa aceleração vai quase a zero. A pergunta que o nosso modelo trabalha é: que velocidade eu consigo com essa potência? É isso que a gente sempre está observando. Eu tenho a potência, eu tenho a rotação, então que velocidade que eu vou conseguir ao final com essa potência? Agora as implicações do errado. E esse modelo aqui é um gráfico em que eu propositalmente coloquei a rotação sendo fixa e esse é o resultado de velocidade. Note que a velocidade ela vai crescendo linearmente e se eu continuasse aumentando a taxa de rotação, ela continuaria crescendo indefinidamente. Por quê? Se eu calculo a velocidade para uma rotação, ou seja, eu disse que minha rotação é 1000, depois eu disse que minha rotação é 1050, depois 1100, e assim eu fui até 7000 RPM, por exemplo.
Se eu calculo essa velocidade para uma rotação fixa, a aceleração não diminui ao longo do tempo, pelo contrário, ela se torna bem constante. E aí a velocidade aumenta indefinidamente. Ela se torna uma equação de requisitos. E a pergunta para esse modelo é: que potência que eu precisaria para se ter essa velocidade? E isso acaba gerando uma incoerência. Boa parte dos de vocês que fizeram esse erro pararam a rotação em uma determinada faixa do modelo que você considerou adequada. Porém, se você continuasse aumentando a rotação, ele ia continuar aumentando a velocidade, porque não haveria um limite físico para isso. No nosso caso, do modelo correto, o limite físico ele é manifesto na segunda lei de Newton, onde eu tenho uma velocidade e a implicação dessa velocidade faz com que eu tenha uma rotação, torque, aceleração e etc., até o ponto de eu ter uma nova velocidade. Não acontece isso para esse modelo em que eu tenho a rotação e eu aumento essa rotação gerando novas velocidades. Esse não seria o comportamento adequado, não é isso que o modelo seria mais interessante. Mas, bom, tudo é aprendizado. De uma forma geral, as notas foram boas, não dá para reclamar das notas. E vocês estão de parabéns. E agora sim, no segundo bimestre é consertar. A gente vai aproveitar esse modelo. Quem fez da forma da RPM é só converter para o modelo de tempo, não é difícil, é só alterar um pouquinho as equações no Excel, jogo rápido. E no segundo bimestre ajeita, vamos colocar esse carro em movimento que vai dar boa. No mais, é um abraço e até breve. Giovanni. Gostaria de saber a fórmula correta para a gente conseguir modelar o RPM. Claro. Então, Giovanni, as forças atuantes no carro foram essas aqui, isso está na minha aula de projeto que a gente fez lá atrás. A equação que muitos de vocês ficaram com dúvida foi essa da velocidade, em que vocês colocaram uma rotação, esse nzinho aqui, e calcularam uma velocidade a partir dela. Porém, o nosso modelo, ele era um modelo baseado em segunda lei de Newton. Isso implica em que a gente tem um balanço de forças nessa forma, em que a rotação não está aqui. Então, o que a gente tinha que ter era uma velocidade que leva a uma rotação, e não uma rotação que leva a uma velocidade. Então, a equação que faz a ligação é essa, mas ela era uma consequência da segunda lei de Newton que a gente tem aqui. Então, o que vocês têm que fazer agora, quem fez o erro da rotação em relação à velocidade, é assim: você vai colocar um tempo e aí uma velocidade inicial. Dessa velocidade inicial, você aplica a segunda lei de Newton, calcula a aceleração, calcula a nova velocidade. E aí, dessa nova velocidade, gera uma nova rotação. Então, a rotação ela é uma consequência da velocidade e não o contrário. Isso responde a sua pergunta? É isso mesmo, professor. Agora ficou bem claro aí. Legal, obrigado.